Olá a todos, bom dia. Vamos para a nossa leitura semanal. Como sempre, é uma leitura dividida, né, pelos signos. Vou deixar o tempo aqui na descrição do vídeo. Quem quiser fazer leituras comigo, as informações também vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, bora lá. É uma leitura válida para o signo solar, lunar e ascendente, tá? Então vamos lá, vou seguir a ordem natural do zodíaco, começando por Áries, semana que vai de 5 a 11 de abril. Parabéns aos arianos que estiverem fazendo aniversário essa semana. Áries, 5 a 11 de abril de 2020. Nove de espadas, 8 de paus e cavaleiro de ouros. Vocês, né, a leitura começa com uma carta que fala muito de ansiedade. Inclusive o 8 de paus é também uma carta que pode ser associada à ansiedade, né? É uma carta muito rápida, mas não chega a ser algo tão forte assim como o 9 de espadas, tá? Você vê que a leitura ela vai melhorando, vamos dizer assim. A carta do Cavaleiro de Ouros mostra uma tranquilidade, uma energia mais lenta, mas ainda assim é uma energia positiva, tá? Então, aqui tá muito bom. O 8 de paus fala de oportunidades, fala de alguma movimentação, fala de troca de mensagens, tá? E as coisas andando aqui lentamente, porém andando, tá? No sentido positivo, passo a passo, progressão gradual, tá? As coisas podem estar lentas por conta desse momento nosso de suspensão, né? Daí essa ansiedade. Só que isso aqui não adianta, né? Não adianta nada, tá? Então, ficar por aqui é o melhor remédio realmente, tá? Mas tem alguma mensagem. Essa carta fala de oportunidades também, enfim. Vamos clarear um pouco mais aqui. Realmente, ansiedade, né? A carta do diabo é muito ligada ao ego, muito ligada a medos, tudo aquilo que nos aprisiona de alguma forma, inclusive os próprios pensamentos, tá? Então, cuidado, né? Enfim. Cavaleiro de paus, aqui você se movimentando de alguma forma, né? E o As de Espadas, que é uma carta de clareza, né? Ver a verdade da situação, tá? O centro da leitura, e aqui tá bacana. Agora aqui vocês alimentando alguns pensamentos que simplesmente não vale a pena alimentar, tá? Medos, inseguranças, paranoias. Ok, entendo a questão do momento em que nós estamos vivendo, mas não adianta realmente e não vai te ajudar em nada, tá? Agora aqui vocês tomam alguma atitude prática, né? Vocês se movimentam, duas cartas de movimentação mostrando entusiasmo aqui. Pode ser vocês, né, fazendo alguma coisa, tendo alguma ideia e se movimentando, ou de repente chega alguma notícia, alguma mensagem que trazem esse entusiasmo, essa vontade de se mexer e de fazer alguma coisa, tá? Aqui pode ser que vocês terminem a semana percebendo que não dá para ficar nessa correria aqui do 8 de paus com o cavaleiro de paus, né? Porque aqui tem muito fogo, tá? Muito fogo aqui, ó. Aqui vocês dão uma acalmada, né? Coloca os pés um pouco no chão, começa a perceber a verdade da situação, né? Porque aqui vocês estão muito na paranoia. Aqui não, aqui a mente tá límpida, tá clara, tá? Então, assim, começa meia boca essa semana, mas depois as coisas melhoram bastante, tá? O meio da semana pode ser bem movimentado, bem agitado, né? Depois as coisas dão uma acalmada, mas são energias bem positivas, tá? Então não se deixem levar aqui pela ansiedade, né? Enfim, vamos lá. Touro, 5 a 11 de abril de 2020.
Enforcado, justiça, rainha de espadas. Enforcado é a própria suspensão, né? Esse momento pelo qual estamos passando de suspensão, né? De parada, né? A justiça, 2 arcanos maiores na leitura de vocês, né? Em 78 cartas, né? 2 arcanos maiores, uma semana importante, tá? A justiça, junto com a rainha de espadas, veja que elas são bem parecidas, né? As duas com a espada na mão, é uma atitude mais racional, né? De pesar na balança os prós e os contras, tomar decisões baseados na razão, mais na razão do que na emoção, tá? Enxergar as coisas de uma forma diferente. Sim, tem uma questão paradinha aqui no começo da semana, mas de toda forma, as 2 cartas que se seguem pedem isso, esse olhar mais analítico, mais racional, fazer algumas limpezas na vida também, né? Por que eu tô falando isso? Temos aqui 2 cartas, né? Principalmente a rainha de espadas com a espada na mão, e a espada, ela serve para cortar algumas coisas da nossa vida, né? Pode ser limpeza, literalmente falando, no sentido de né, limpar o armário, separar algumas coisas para dar, né, para doar, outras para jogar fora, que seja, né? Enfim. Aqui pode estar se tratando de pessoas também, né? Aqui, né, mesmo com a questão da suspensão, né, dessa parada que todo mundo está passando, vocês estão com uma energia boa aqui de esperança, de cura, né? Tá bom, tá? Mantenham-se assim. Aqui, né, 4 arcanos maiores. Lembrem que eu falei, né, são 78 cartas. Carta do louco, tanto a carta do louco quanto a carta da estrela são cartas de libertação, são cartas de liberdade, né? Me veio a expressão, né? O que não tem remédio, remediado está, tá? Mas assim, são cartas bem positivas, tá? Cartas ligadas à fé e esperança no futuro, carta ligada aqui a uma questão de coragem também, de fazer algo, tá? Planejamento do futuro. Algo novo que acontece, a carta do louco tem uma energia de um potencial de algo novo, tá? De algo novo que traz aqui maior equilíbrio para a vida de vocês, né? Porque o enforcado, querendo ou não, ele mostra algum desequilíbrio, né? Eu gosto da casa do enforcado, ela é uma carta espiritual e tal, mas nesse momento, né, numa leitura pequena, curta, válida apenas para uma semana, eu entendo ele realmente como esse momento de suspensão, tá? Ok, não vejo nada de errado, né? Então, planos para o futuro, coragem, tem até um entusiasmo aqui, né? Especialmente com essas 3 cartas de baixo, tá? Novas ideias. 2 cartas aqui que projetam as coisas para o futuro, mas não aquela projeção que traz ansiedade, né? É uma projeção segura, né? Vocês leves, vocês esperançosos. Tá muito bom, tá? Vamos agora para Gêmeos. Gêmeos, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Quando eu estava embaralhando, não sei se vocês chegaram a ver, essa carta virou e eu pus ela de volta no baralho, né? Ela era realmente para essa carta sair, né? 5 de copas, tá? Olha, esse 5 de copas aqui mostra, sim, alguma tristezinha, alguma chateação, tá?
Só que o 5 de copas, nesse tarô não aparece, mas em outros tarôs é aquela carta que pede uma mudança de foco, porque o 5 de copas é alguém que está olhando para algo que não deu certo, para algo que não foi muito bom, né? E tá focado naquilo, né? Tá focado em algo que não deu certo. Então, as cartas que estão ao redor do 5 de copas são positivas, tá? De repente, esse 5 de copas não necessariamente é uma energia de vocês, pode ser uma outra pessoa ao redor. Essa carta muitas vezes fala de arrependimento, tá? De repente alguém vai se arrepender e vai procurar vocês, vai mandar uma mensagem, vai ter alguma atitude, né? Porque temos carta de atitude aqui, tá? Mas assim, de toda forma, as cartas aqui em primeiro lugar são de vocês, né? Então mostra vocês aqui com um entusiasmo, uma energia de atitude, de seguir em frente, de criatividade. Rei de copas com maturidade emocional, tá? E o 5 de copas, que não combina nem um pouco com essas duas cartas, né? É bom esse rei de copas aqui para lidar com esse 5 de copas, né? Porque o rei de copas tem toda a questão da maturidade emocional, tá? Agora, como eu disse, isso aqui pode ser, né, uma outra pessoa também. O enforcado, né? Acabou de sair para o último signo, só que ele saiu aqui em cima. Tem um pouco a ver com esse momento nosso de suspensão, de parada, né? 2 de copas, realmente aqui a possibilidade de alguma reconciliação, né? Alguém do passado voltando. Arrependido, tem uma questão de arrependimento aqui, tá? Alguém aqui, né, fazendo uma outra leitura dessas cartas, alguém pode ter, ou vocês, ou uma outra pessoa com quem vocês lidam, né, vai mudar, né, a forma de ver, porque a carta do enforcado fala muito disso, ele tá pendurado de cabeça para baixo justamente porque é necessário nós enxergarmos as coisas de uma maneira diferente. Então, ou vocês, ou uma pessoa com quem vocês lidam, né, eu acho que essa pessoa, ou vocês vão enxergar as coisas de uma maneira diferente e vão agir, tá? E vão agir no sentido de querer consertar esse 5 de copas, né? De querer voltar atrás, né? Numa atitude humilde, até às vezes de arrependimento, de pedido de desculpas, alguma coisa assim. Né? 4 cartas bem emocionais aqui, o 6 de copas, o 5 de copas remetem ao passado, maturidade emocional. 2 de copas fala de parcerias, união, né? Então tá bem nesse sentido, tá? Ok. Vamos agora para Câncer. Câncer, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Signo de Câncer. Deixa eu só arrumar aqui que eu baguncei. 6 de ouros, torre, cavaleiro de paus. Olha, essa torre aqui, ela vem pra bagunçar um pouquinho. Não quer dizer que é ruim, não, até porque as cartas que estão ao redor aqui são positivas, tá? Mas assim, ela vem trazendo, pode ser uma notícia que chega, algo inesperado, né, que acontece, tá? Nessa semana. Para alguns, isso aqui pode ser algo mais interno. A torre fala muito de mudanças internas também, né? Mudanças especialmente aqui relacionadas a crenças limitantes, tá? O 6 de ouros fala de trocas, né? Do dar e do receber, é uma carta muito positiva. O cavaleiro de paus é atitude, é seguir em frente, é coragem, é energia muito forte, tá?
Vamos clarear um pouquinho isso aqui. Essa torre vem com a carta da justiça, né, que fala muito de justiça divina, de colher aquilo que se planta, seja você, seja uma outra pessoa na vida de vocês, né. Seis de ouros com 9 de copas tá bacana, tanto a nível material quanto a nível emocional, né? A carta do 9 de copas é muito assim de satisfação. Agora vem toda uma questão de justiça divina aqui nessa semana, enfim, né? Não vejo essa torre como algo negativo, não, tá? Cavaleiro de Paus é muito fogo, né? Então apenas cuidado para não entrar aqui numa energia de discussão, de disputa, tá? Se for uma disputa para conseguir algo, né, por exemplo, conseguir um trabalho, né, tem toda uma questão de concorrência nessa carta também. Agora, essa carta aqui, numa leitura de amor, por exemplo, não é algo favorável, ela sugere alguns conflitos, né, conflitos de interesses, eventualmente fala da interferência de outras pessoas, então cuidado apenas com isso, tá? Mas assim, uma semana, apesar do momento que nós estamos vivendo de suspensão, né, para todo mundo por conta do coronavírus, mas é uma semana movimentada aqui, nem que seja uma movimentação interna, tá? Mas é uma movimentação, né? Veja que os arcanos maiores saíram bem no centro da leitura. É uma questão de ordem divina, é para trazer equilíbrio. Essa torre, ela vem para trazer equilíbrio, tá? Ok. Essa torre vem assim um pouquinho para bagunçar vocês, tá? Apenas cuidado justamente para não perder o equilíbrio também, né? Sinalizado ali pela carta da justiça, tá? Vamos lá, Leão. Signo Leão. Semana de 5 a 11 de abril de 2020. Dez de copas, cavaleiro de copas e 5 de espadas, né? Tava tão bom para ser verdade. 5 de espadas vem aqui falando de uma energia de orgulho, uma energia ligada ao ego, tá? Vocês têm todo o potencial de 10 de copas, que fala de plenitude emocional, é uma energia muito boa para família, para casal também, com esse cavaleiro de copas, né, que é muito romântico, muita energia de romance aqui também. Só que o 5 de espadas fala de orgulho, tá? É uma energia mental que, diante dessas cartas de copas aqui, não faz muito sentido, não. 7 de copas. 7 de copas fala muito de sonhos que nós queremos realizar, né? Mas também fala de ilusões, tá? O 7 de copas é aquela carta que tem aqueles balãozinhos, né? Cada balãozinho com uma copa, e dentre essas copas, né, uma é verdadeira e as outras são ilusórias. Então, cuidado para vocês não estragarem a semana de vocês aqui, que tá tão bacana, né? 10 de copas, cavaleiro de copas com rei de copas, bem no centro da leitura, falando de romantismo, né? Tem uma questão aqui de maturidade emocional também. 3 de ouros fala de parcerias, de
é uma energia de cooperação, né, entre as pessoas, entre os envolvidos, seja na família, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, né? Agora aqui pode haver alguma confusão emocional, simples assim, tá? Então, vocês já vendo essa leitura podem evitar isso aqui, porque, né, realmente diante dessas cartas aqui, isso aqui não faz sentido. O orgulho, o ego, ficar com paranoias, né? Do tipo encontrando cabelo em ovo, tá? Fica a dica então. Virgem, signo de Virgem, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Três de paus, 10 de ouros e 10 de paus. Aqui vocês... O 3 de paus é uma carta de expectativas, né? É uma carta que projeta as coisas para o futuro. Não é uma carta de ansiedade, não, mas, né, a gente olhando para o futuro e percebendo onde é que nós queremos chegar, né? E onde é que nós queremos chegar? No 10 de ouros, né? Plenitude, material. Para alguns isso pode ter a ver com vida amorosa também, mas é uma carta de estabilidade, né? É uma carta de abundância, enfim. E vocês percebendo, né, que para chegar nesse 10 de ouro tem muito trabalho, né? Vocês estão aqui no 3 de ouros e 10 de paus mostrando vocês aqui batalhando bastante para chegar nesse 10 de ouros. Então, é uma semana que mostra aqui um certo nível de ambição, mas não vejo isso como negativo, não. Muito pelo contrário, tá? Pode chegar, né, no final de semana aqui com bastante cansaço. Então, cuidado apenas com as energias. Mas assim, tá bom, tá? Planos, né, para o futuro. E vocês agindo, trabalhando bastante nesse sentido de concretizar esses planos. O As de Copas fala de um novo começo na vida de vocês, então vocês com esse entusiasmo aqui de fazer planos, né, de projetar as coisas para o futuro. O 10 de ouros é aquela carta do ideal, né? O Valete de ouros, ele é aquele que planta uma semente, né? É uma energia inicial, a nível material, vocês podem estar começando algo, a nível, né, de trabalho ou de estudos, ou pode ser, para alguns, pode até ser emocional também, uma relação, algo assim, que tem esse potencial de se tornar um 10 de ouros, mas é algo muito inicial ainda, tá? Esse 5 de copas é uma carta que fala de um foco no passado em coisas que não deram errado, né? Então, não alimentem esse 5 de copas, né? Já que vocês estão projetando coisas muito boas aqui para o futuro, porque senão isso pode atrapalhar um pouquinho vocês, né? O peso do passado aqui, tá? Não é porque alguma coisa, por exemplo, não deu certo no passado que da agora para frente não vai dar certo, né? Uma outra leitura aqui também é que vocês podem perceber que para chegar nesse 10 de ouros, vocês vão ter que batalhar muito, né? E isso traz uma tristeza, não sei, né? Mas eu fico com aquela primeira leitura, tá? Não é porque alguma coisa não deu certo no passado que da agora para frente não vai dar. Vocês têm alguma novidade aqui, né? As de copas, valete de ouros, tá? E a princípio, vocês bem entusiasmados aqui, agora chega no final de semana, parece que esse entusiasmo cai um pouquinho, pode ser pelo peso aqui das expectativas, tá?
Cuidado aqui, essas duas cartas, elas estão me informando também a respeito de um excesso de expectativas. Lembre-se que a energia aqui é muito inicial ainda, né? Não tem problema termos expectativas, mas vamos com calma, né? A energia é muito inicial, as coisas não se concretizam assim de uma hora para outra, tem todo um caminho, né? Tá bom, virginianos? Libra, librianos, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Rainha de Paus, Valete de Espadas e o Mago. Rainha de Paus fala de... Tanto a Rainha de Paus quanto o Mago, uma energia muito aqui de autoconfiança, muito ligada a poder pessoal, né? E ao início de alguma coisa também. A carta do Mago mostra aqui um início de algo, é o arcano maior número 1 do tarô. Pode falar também de alguma ação ou alguma comunicação. O Mago também fala disso, né? Inclusive o Valete aqui no centro da leitura. O Valete pode falar de alguma nova ideia, né? Já que é uma carta de espadas, mas também é uma carta muito ligada à comunicação. Às vezes fala da gente ficar vigiando os outros pelas redes sociais também, né? Mas tem toda uma energia de autoconfiança aqui, tá? Essa rainha de espadas ou esse valete de espadas podem ser pessoas também com quem vocês lidam, tá? Um pouco de paranoia aqui, né? Orgulho. Eu acho que o orgulho até pode ser vencido nessa semana. Essa questão do orgulho pode ser da sua parte, pode ser da parte de uma outra pessoa ou de ambos, né? Por que eu tô falando que esse orgulho pode ser vencido nessa semana? Porque temos o mago aqui, uma energia inicial, porque temos um rei de copas aqui, né? Mostrando uma maturidade emocional, tá? Mas assim... 8 de espadas mostra vocês um pouco amarrados, né? O 8 de espadas é uma amarra mental, tá? Espadas, assim como o 5 de espadas também, que eu falei, associei o 5 de espadas com orgulho, né? O 5 de espadas fala muito de pessoas que não querem dar o braço a torcer, tá? Pode até haver alguma comunicação essa semana, mas alguém nessa história primeiro tem que vencer a questão do orgulho, né? Isso aqui pode estar falando realmente de alguma novidade, alguma coisa que acontece, tá? Duas energias que falam de novidades aqui nessa semana, tá? E não necessariamente são vocês que têm que ter a ação, tá? Porque vocês vêm aqui como rainha de paus, independentemente de serem homens ou mulheres, tá? E rainha de paus, ela é muito independente, tá? Bom, posso estar enganada, mas eu tenho uma impressão aqui de que é alguém que vai entrar em contato com vocês, tá? É isso. Energia de novos inícios, ok? E poder pessoal também, né? O mago, a rainha de paus, falam de poder pessoal, principalmente o mago é um arcano maior que vem lembrar que vocês têm esse poder pessoal, têm esse... Tem a faca e o queijo na mão, né? Escorpião.
Semana de 5 a 11 de abril de 2020, signo de Escorpião. Oito de paus, valete de ouros, 4 de ouros. 8 de paus fala de oportunidades, fala de movimentação, fala de mensagens. Os valetes, de uma forma geral, são cartas de mensageiros também, então tem toda uma questão de comunicação aqui. Para alguns essa comunicação é à distância, né? Isso aqui às vezes fala de viagens também, tá? O 4 de ouros mostra aqui algum apego, tá? É uma carta boa. O valete me traz uma questão de novidade aqui também, tá? A gente associa o valete com aquele que planta uma semente, né? Que pode dar frutos, que pode crescer, né? E logo em seguida vem o 4 de ouros, mostrando aqui uma base sendo construída, né? Para alguns isso aqui pode ser um dinheiro que chega também, por que não, tá? E o 4 de ouros fala muito de guardar, né, o dinheiro, se for esse o caso, tá? O mago, cavaleiro de ouros, o papa. Olha, tá bem boa a leitura de vocês. Realmente tem uma questão de comunicação aqui, mais uma energia de novidade, né? O mago é um arcano maior, número 1 do tarô. Então tem oportunidades chegando aqui, alguma novidade, tá? O valete vem com o cavaleiro, né? Mostrando a sequência, o crescimento, né? Dessa plantação que eu falei aqui do valete de ouros, tá? A leitura começa com uma energia mais rápida, né? E aqui no centro ela já dá uma acalmada, uma estabilizada, mas são cartas muito positivas, tá? E o Papa também, junto com o 4 de ouros, vem para sedimentar, né? Porque o Papa é uma carta de formalização, de coisas sérias, né? De coisas formais, de coisas pautadas na ética, preto no branco, enfim, tá? Solidez, né? Tá ótimo, tá? A vida material tá bem boa nessa leitura aqui para essa semana, tá? Pode ser alguma notícia que chega nesse campo. Vamos para Sagitário. Sagitário, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Ó, já vieram duas, vou aceitá-las. Cavaleiro de espadas, 4 de espadas e o rei de ouros. 4 de espadas é uma espécie de fique em casa, né? 4 de espadas é uma carta mais paradinha, tá? Vocês vêm com a energia toda aqui de cavaleiro de espadas, que é uma carta de movimentação, tá? Só que logo em seguida o 4 de espadas dando uma espécie de break, né? De um freio aqui, né? Tá? Mas vamos lá, cavaleiro de espadas, então vocês com muita atitude aqui, uma energia de verdade, de sinceridade, isso pode ser vocês, pode ser uma outra pessoa com relação a vocês também, tá? E o 4 de espadas é uma carta de recuperação, é uma carta de colocar os pensamentos em ordem, tá? Parar para pensar, meditar, se for o caso. E a leitura termina com o rei de ouros, falando de estabilidade, de abundância. As cartas aqui, especialmente o 4 de espadas e o rei de ouros, me dizem assim, está tudo bem, tá? Não precisa dessa afobação aqui do cavaleiro de espadas, embora seja uma energia muito boa, de dinamismo, de seguir em frente,
né, de falar o que tem que ser falado, de cortar o que tem que ser cortado da vida também, né? Mas o centro da leitura é um 4 de espadas, então fiquem mais tranquilos, né? Fiquem mais em paz, tá? Cavaleiros, né? E são os cavaleiros mais com uma energia mais forte, né? Cura. 8 de paus também é uma energia bem aqui movimentada, né? Esse 4 de espadas aqui sugere alguma pausa na sua vida, tá? Pode ter a ver com essa questão do corona ou não. Sugere alguma pausa de recuperação. Para alguns isso pode ter a ver com saúde, sim, mas não necessariamente. Duas cartas muito positivas aqui: recuperação, cura emocional, e uma carta que fala de fé e esperança no futuro, tá? Então, junto com uma carta tranquila, né, pacífica, tá? A leitura abre com 2 cavaleiros, mostrando aqui muita movimentação, realmente muita energia aqui, tá? Aqui pede essa calma, né, do tipo respira. E termina aqui com um rei de ouros e um 8 de paus. Então tem muita energia de atitude, tem muita energia de comunicação, de oportunidades. Embora essa carta aqui essas 2 cartas peçam um pouquinho de calma, porque elas realmente sugerem uma pausa, mas é mesmo uma pausa, tá? Não é uma oportunidade que chega ao fim, não é nada que chega ao fim, é apenas uma pausa, tá? Energia de abundância, de oportunidades, de mensagens, de movimentação, enfim. Vamos para Capricórnio. Capricórnio, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Justiça, Papa, 3 de ouros. Achei que já ia vir outro arcano maior, né? 2 arcanos maiores. Falando muito aqui de ética, moralidade, uso da razão, equilíbrio, né? Formalização de algo, né? As 2 cartas aqui falam de coisas formais, né? Seja um trabalho, seja um relacionamento que se formaliza, seja um trabalho que né, se formaliza também, né? Inclusive vem um 3 de ouros, que é uma carta literal de trabalho em equipe também, tá? Justiça divina sendo feita também. Muita energia de ética aqui, né? Do tipo assim, de fazer tudo corretamente, tá? A lua, outro arcano maior, 7 de ouros, pede um pouquinho de paciência. E o mundo, outro arcano maior, finalização de um grande ciclo, né? A lua fala de algumas coisas que ainda podem estar um pouco obscuras, né? Mas junto com a justiça, falando de justiça sendo feita, tá? Aqui há uma necessidade de equilibrar intuição com razão, né? A justiça é muito racional e a lua é mais ligada à intuição, então as 2 em equilíbrio, tá? O Papa junto com o 7 de ouros pode falar aqui de um período de espera. Esse período de espera pode ter a ver com essa questão do corona, né, onde as coisas estão suspensas, paradas, tá? 7 de ouros. E logo em seguida o 3 de ouros com o mundo. O mundo é uma carta de triunfo, né? Mas ele fala de um fechamento de um grande ciclo. Esse fechamento de um grande ciclo, ele não acontece de uma hora para outra. Ele tem um processo, né? Para alguns isso aqui tem a ver com questões via internet, né? Pode ser
trabalho aqui à distância, né? Para quem está trabalhando de casa, né? Teletrabalho, tá? Mas as cartas estão muito positivas, tá? Só tenha um pouco de paciência, né? Essa carta aqui no tarô do Osho chama-se paciência, tá? Paciência, porque o mundo fala, né? Isso aqui vai chegar ao fim, né? Então tenha um pouquinho de paciência, tá? Além de falar da questão aqui da internet também, tá? Conexões pela internet, trabalho pela internet. Agora é Aquário, signo de Aquário, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Aquarianos. Nove de paus, 7 de ouros, paciência e justiça. Tá um pouco parecida com a leitura que eu acabei de fazer. O 9 de paus é uma carta que mostra aqui um pouco de cansaço, né? Do tipo assim, ai meu Deus, já tô quase jogando a toalha, né? Quase desistindo de alguma coisa, já tô cansado. Mas o 7 de ouros pede paciência, tá? 7 de ouros é uma carta mais parada, um pouco mais chatinha, né? Mas eu acabei de falar isso para Capricórnio. 7 de ouros no tarô do Osho chama-se paciência. É uma fase, tá? Essa carta, ela fala a espera da colheita, né? E vem aqui a justiça. A justiça fala muito da gente colher aquilo que a gente planta, né? É uma carta de equilíbrio, tá? Equilíbrio. Então, trabalhem o equilíbrio, tenham um pouquinho de paciência nessa semana. As coisas não vão acontecer mais rápido só porque vocês querem, né? As de copas, 7 de paus, 2 setes, ó. E o julgamento, ó, julgamento com justiça, realmente, justiça divina aqui, segundas oportunidades, tá? Mas tem aqui, tanto com o 9 de paus quanto com o 7 de paus, uma energia de reatividade, tá? Eu tô falando isso para aqueles que ressoarem com essa leitura e isso tiver a ver com vida amorosa. Tem uma energia de reatividade aqui, tá? Então, cuidado com isso. O amor tá aqui presente, porém, né, é um novo início, uma nova fase, mas tem uma reatividade, tá? Justiça com julgamento, então fala realmente aqui de uma nova oportunidade, né? Trazendo aqui mais equilíbrio, tá? Uma segunda chance, uma nova oportunidade. Isso não necessariamente é na vida amorosa, pode ser trabalho, mas o 7 de ouros é a carta central, então pede um pouco de paciência. Não necessariamente isso vai acontecer nessa semana, tá? Esse julgamento com justiça aqui também pede para vocês mesmos fazerem uma análise criteriosa, tá? Tentar, né, ao menos ser equilibrado, né, pesar na balança, tá? Ver o que cabe, né? O que cabe a cada um dentro de uma relação, por exemplo, tá? Vamos lá. Peixes. Signo de Peixes, semana de 5 a 11 de abril de 2020. Signo de Peixes. Sete de ouros, ó, saiu nos 3 últimos signos, né, o 7 de ouros, uma carta que pede paciência, tá? Uma energia aqui de maturidade emocional, aqui são vocês, né, no centro da leitura, tá? E essa rainha de espadas pode ser alguém com quem vocês lidam, né?
Temos duas questões aqui. Vamos falar primeiro de vocês. Essas duas energias são suas. Então tem maturidade emocional, mas tem também um lado racional aqui que fala alto, tá? Agora, né, veio aqui um casal, né? Rei de copas, rainha de espadas, pode ser você e uma outra pessoa. Vocês ambos são maduros, porém tem lá as suas diferenças, as suas incompatibilidades também, tá? Paciência. Essa semana pede paciência nessa questão aqui. Vamos clarear um pouquinho mais, né? O mago, o 10 de ouros, o 8 de ouros. Tem muita energia material também, né? Para alguns isso pode ter a ver com trabalho. Vocês, por exemplo, né, querendo esse 10 de ouros na vida de vocês, que é uma energia de estabilidade, né, seja no trabalho, seja materialmente falando, ou seja em família, já que 10 de ouros é uma carta muito ligada à família e casamento também, tá? O 7 de ouros é uma carta lenta que pede paciência e vem aqui com um mago, mostrando uma energia muito inicial ainda, mas já é uma carta de manifestação, tá? O 10 de ouros é o ideal, é o que vocês querem alcançar, né? E nessa semana, me parece que já há um pequeno progresso, né? Porque temos aqui um 8 de ouros, né? Então, temos o 7 de ouros, o 8 de ouros, tá? Que é uma carta de trabalho, é uma carta de dedicação também, tá? Isso aqui pode ser pessoas com quem vocês lidam no trabalho também, né? Se não tiver a ver com vida amorosa, já que tem tantas cartas de ouros aqui, tá? Se isso aqui tiver a ver com vida amorosa, você e essa pessoa, apesar das diferenças, podem estar aqui mais ou menos na mesma vibe, né? Ambos vieram com cartas de ouros, né? A carta do mago é uma carta de atitude, né? A carta do louco é uma carta muito associada à coragem, às infinitas possibilidades. O louco é o potencial de um novo início, né? O mago, por outro lado, já é o novo início em si, mas é uma carta que fala de atitude, de comunicação, né? Manifestação de algo, tá? Ok, piscianos? Estão ótimas as cartas, mesmo que o 7 de ouros peça um pouquinho aqui de paciência, né? Essa paciência aqui pode ter a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né? A questão do coronavírus, né? Que tem que ficar todo mundo em casa, então há uma energia de atitude, de novo começo aqui, mas de repente não tem como fazer isso agora, né? E daí a questão da paciência, tá? É isso, piscianos. Bom, acabei a leitura. Espero que todos vocês tenham gostado, que todos tenham uma ótima semana. Tudo de bom. Fiquem em casa. Namastê.